Graça e paz, igreja. Mais uma vez nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para engrandecer a Ele, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Como nós dissemos essa semana, o pastor nos disse no recado que ele nos deu na sexta-feira. Essa semana a pandemia, essa doença chegou até nós, atingindo a pessoa do Tiago, filho da Vera, e por conta disso nós mudamos esse fim de semana a forma da nossa gravação do culto. Você vai perceber que ele vai estar talvez com um pouco menos de som. Eu estou gravando aqui direto do meu celular, sem estar plugado em nada, como nós vínhamos fazendo. Tudo isso para que nós tenhamos o cuidado de evitar essa transmissão desse vírus para mais pessoas. Mas independente disso, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que quando nós nos reunimos no nome dEle, quando dois ou mais se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente ali. Então, independente da circunstância que nos levou a estarmos como nós estamos diante dessa pandemia, eu e você, nas nossas casas, nas nossas famílias, podemos estar reunidos nesse momento para cultuar ao Senhor, para bendizer a Ele, para render a Ele louvor e adoração. Eu quero te fazer lembrar que antes de existir igreja física como nós conhecemos, antes de existir talvez templos, o povo de Deus, a igreja de Deus em Atos se reunia nas suas casas. O apóstolo Paulo, os apóstolos, quando eles escrevem as cartas, eles por diversas vezes falam, olha, sobre a igreja que está reunida aí na sua casa. Então hoje você reunido na sua família ao redor da palavra de Deus, isso te torna igreja. Claro que nós, como ajuntamento dos santos, gostaríamos de estar todos juntos, gostaríamos de estar cultuando ao Senhor na beleza da santidade de Deus, aqui na igreja, melhor dizendo. Mas saiba, não esqueça que você reunido no seu lar, prestando o seu culto em família, isso te faz igreja do Senhor Jesus Cristo. Então se apegue a isso. Se apegue a isso, porque em breve nós estaremos juntos, celebrando a vitória desse tempo que estamos passando, celebrando esse tempo que nós temos tido a necessidade de perseverar. Lembre-se do nosso tema deste ano, perseverar. Eu, em nenhum dos meus maiores sonhos ou pensamentos, poderia imaginar que quando o Senhor trouxe essa palavra para este ano, que seria um ano de perseverança, eu nunca imaginei que nós iríamos passar aquilo que nós estamos vivendo. Eu nunca nos meus maiores pensamentos imaginei que a gente pudesse estar passando por uma situação como essa. E essa é a característica da igreja nesses dias. A igreja que persevera. Essa deve ser a nossa característica. Então lembre-se disso. Porque o tempo passa. O Senhor, nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. E inclusive esse tempo de distanciamento irá passar. Mas é necessário que você nos permaneçamos firmes na presença do Senhor. Firmes diante dos seus propósitos, firme diante da sua vontade, firme diante do seu amor, firme diante da sua fidelidade, porque Ele não nega a Ele mesmo. Eu e você podemos negá-lo nesses dias. Eu e você podemos esquecermos do nosso Deus. Nós podemos nesses dias sermos infiéis a Ele, tanto física, emocional quanto espiritualmente. Nós podemos ser infiéis a Ele, nos esquecendo do Senhor. Mas Ele não nega-se a si mesmo, Ele permanece fiel. E Ele colocou o nome dEle sobre mim e sobre você.
Então, em nome de Jesus, eu quero te lembrar que este é um ano de perseverança. Então, em nome de Jesus, que eu e você neste momento possamos nos colocar diante da presença de Deus. Não importa o que tenha acontecido até aqui. Se você, como eu disse agora há pouco, talvez tenha sido infiel nesses dias, se conserte com o Senhor. Aproveite este tempo, mas cultue a Ele. Renda a Ele louvor, renda a Ele gratidão, renda a Ele glória. E busque nele a força necessária para perseverar nesses dias. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos a Ti neste momento. Nós apresentamos, Deus, a Ti o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, todo o nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, toma, Pai, as nossas vidas, Deus. Toma cada um irmão meu que está na sua casa, com sua família reunido no Seu nome. Que a Sua presença, Deus, venha sobre a vida de cada um deles agora, Senhor. Para manifestar, Deus, o Teu poder, para manifestar a Tua graça, para a manifestação da Tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Venha sobre nós, Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito da cura, Espírito de sabedoria, Espírito da fidelidade, Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Venha sobre nós, caia com o Seu poder sobre nós. Que nós não sejamos mais os mesmos, porque, Deus, é impossível estar na Sua presença, é impossível adentrar as recâmaras da Tua presença e sair o mesmo. Nem que neste momento nós saiamos, Deus, como mortos, Pai, como mortos para o pecado, mas vivos para Ti, como mortos para a nossa vontade, mas vivos para os Teus propósitos eternos, como mortos para os prazeres deste mundo, mas vivos, Deus, para a obediência da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Deus. Cobre-nos, Deus, com Teu sangue, purifica as nossas vestes. Restaura, Deus, a nossa aliança contigo, Deus. Restaura, Senhor, o altar do nosso coração, Pai, para que possamos, Deus, a Ti render louvores, para que possamos a Ti, Deus, render as nossas vidas e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua presença que nos acompanha. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Deus, que é fiel a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. O Senhor não nega-se a si mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A
vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Existe um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Me escutas quando
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Saiba que o Senhor, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração intercessória. Eu queria te convidar nesse momento a colocar a vida daqueles que estão ao seu redor, enfermos, ou se você mesmo está enfermo nesse momento, que você começasse a clamar ao Senhor agora, erguer sua voz, erguer o seu espírito ao Senhor, clamando para que o Jeová Rafá venha fazer o milagre dele. Nós clamamos para que neste momento o Jeová Rafá atue sobre a vida do Tiago nesse hospital, livrando ele, curando ele de toda enfermidade, preparando sobre a vida dele, Deus, os médicos, os melhores médicos, o melhor tratamento. Mas independente disso, nós clamamos a cura sobrenatural sobre a vida do Tiago nesse momento e sobre a vida daqueles que estão enfermos. Eu mesmo fui diagnosticado essa semana com asma. Fazia 2-3 meses que eu estava com uma tosse, uma dificuldade de respirar. Aliás, não só eu tenho passado esses meses assim, a pastora Keila também. E eu quero te convidar nesse momento a nós nos unirmos em oração. Nós nos unimos em oração para que todos aqueles que estejam enfermos sejam alcançados pela glória do Senhor, pela cura do Senhor, em nome de Jesus. Porque nada é impossível ao que crê, nada é impossível ao nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a vida dos meus irmãos, Deus. Toma aqueles Deus que estão enfermos nas suas casas. Toma, Deus, a vida dos meus irmãos que estão, Deus, enfermos, Senhor. Toma, Deus, cada um, Deus, toma o Tiago, Pai, no hospital. Deus, cura a vida do Tiago, livra ele, Deus, do Covid, Senhor. Livra a vida do Tiago, livra a vida da Vera, Deus, da Pamela, do Jorge. Toma essa família, Deus, que todos aqueles que tiveram contato com o Tiago, Deus, em nome de Jesus, Deus, não sejam diagnosticados, Deus, com esta doença. E que o Tiago, Deus, contemple a glória do Senhor, curando a vida dele, tirando ele deste hospital, tirando ele, Deus, desta circunstância, Pai. O Senhor é Deus, Jeová Rafá, o Senhor é Deus que cura, o Senhor restaura. Deus, o Senhor, em nome de Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toma, Senhor, a minha vida, a vida da pastora Keila. Deus, nós que estamos vivendo dias, Senhor, difíceis sem conseguir dormir por conta da tosse, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa capacidade pulmonar. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, Deus, para que possamos, Deus, usar, Deus, os instrumentos que o Senhor nos deu, Pai, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. Deus, alcança, Deus, aquele que tem outra enfermidade no seu corpo, Pai. Todos aqueles, Deus, em nome de Jesus, Deus, que estejam passando algum tipo de mal, pressão alta, diabetes descontrolada. Senhor, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados
Jesus. Toma, Deus, em nome de Jesus, aquele Deus que tem sofrido, Deus, com enxaqueca, Senhor, que tem sofrido, Deus, de qualquer tipo de mal, Deus, em nome de Jesus, Deus, ministra sobre nós a tua cura, Senhor, ministra sobre nós a tua cura, porque nada é impossível para ti todas as coisas são possíveis, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, nós carecemos do Senhor, não esqueça disso. Nunca se esqueça da fidelidade do Senhor. Amém, igreja? Vamos passar para a palavra do Senhor, mas antes eu quero aproveitar, compartilhar algo com vocês, compartilhar coisas que edificam as nossas vidas, né? Vou deixar aqui o violão lá. Algumas semanas atrás, o Senhor, Ele alegrou muito o meu coração, através do testemunho de uma das irmãs da nossa igreja. Ela me chamou no WhatsApp e ela queria compartilhar algumas coisas que estavam edificando a vida dela nesses tempos de corona. E eu estava esperando exatamente o próximo dia que eu iria pregar para falar sobre isso. Porque eu acho que nós temos que compartilhar as verdades que edificam as nossas vidas. E não somente esse testemunho, mas também aquilo que nos ajuda. Como eu falei no início, este é um ano de perseverança. E como o pastor disse no início do ano, nós seríamos tentados a desistir. E a verdade é que se nós não nos apegarmos àquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus, na verdade é que nós temos a tendência de sucumbir ao medo, sucumbir à distância, nós temos a tendência de dar mais vazão ao nosso pecado, à vontade da nossa carne. Então essa irmã, ela compartilhou comigo algumas coisas, eu vou aproveitar, compartilhar com vocês aquilo que tem ajudado a vida dela. Ela disse que nesses dias que nós estamos distantes, o que tem ajudado ela muito são alguns aplicativos. A gente usa o celular hoje em dia para tantas coisas, para vídeo, para ficar vendo TikTok, para ficar vendo Instagram, Facebook. E às vezes a gente acaba esquecendo de usar ele como uma ferramenta poderosa da nossa edificação pessoal, do nosso projeto de vida com Deus. Então ela compartilhou comigo alguns aplicativos que ela tem utilizado e que eles têm ajudado ela nesses dias. Porque nós não estamos nos reunindo no culto. Então a verdade é que eu e você precisamos buscar ao Senhor. Nós não podemos perder
a vontade, a chama, deixar o fogo de Deus se apagar em nós. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: não extingais o Espírito. Ou seja, eu e você podemos, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso coração, por meio do pecado, principalmente, nós podemos apagar o fogo, a chama, o ardor do Espírito Santo dentro do nosso interior. Mas da mesma maneira como nós podemos apagá-lo, nós também podemos alimentá-lo. O fogo, quando você tem uma fogueira, uma lareira, algo do gênero, enquanto você tem ali o combustível para manter aceso, ele manterá aceso. E esse combustível que nos mantém aceso é a palavra de Deus. E esses aplicativos, eles nos ajudam a entender da palavra de Deus. Esses aplicativos, eles nos ajudam no processo de leitura da Bíblia. Um deles é o aplicativo YouVersion. Se vocês forem se recordar, no final do ano passado, numa das pregações, eu até comentei sobre esse aplicativo. Eu vou deixar o link desses aplicativos na descrição do vídeo aqui no YouTube da igreja. O YouVersion é um aplicativo de Bíblia, né, para o nosso celular, então você tem várias versões, mas ele não é somente um aplicativo de Bíblia para o celular. Você consegue, por meio dele, ter planos de leitura, planos que são tanto longos, ao longo de um ano, por exemplo, leitura da Bíblia ao longo de um ano, quanto planos curtos, e eles possuem devocionais nesses planos. E, por exemplo, você tem planos curtos lá de 5 dias, a maioria dos curtos são de 5 dias. Então vamos dar um exemplo. Você que é uma pessoa que tem passado por momentos de ansiedade, né? Essa situação da Covid, essa situação do distanciamento social, tudo isso muitas vezes traz ansiedade ao nosso coração. E como eu preguei aqui já uma vez, ansiedade é o medo do futuro. E nós muitas vezes precisamos nos centrar no amor de Deus. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Então eu tenho lá um plano de estudo que me ajuda a fazer devocionais para entregar o meu coração em confiança ao Senhor e fazer com que a ansiedade do meu coração ela seja acalmada pela confiança na graça de Deus, pela confiança no poder de Deus. E lá você tem, então, cada dia da semana um assunto ligado à ansiedade, e você tem lá o versículo base daquele assunto, e você tem a orientação de uma oração. Então isso te ajuda a fazer a sua devocional diária. Você tem, como eu disse, outros planos. Você tem diversos planos de diversos assuntos. E até de leitura da Bíblia ao longo de um ano. Então, em nome de Jesus, utilize este aplicativo, YouVersion. Ele vai abençoar a sua vida como tem abençoado a vida dessa nossa irmã, como tem abençoado a minha vida. Outro aplicativo que ela compartilhou comigo é o aplicativo Perguntas e Respostas Teológicas. Eu também vou deixar esse aplicativo. Ele basicamente é um aplicativo de dúvidas, né? De dúvidas gerais acerca de teologia, acerca de doutrinas. Às vezes você tem alguma dúvida sobre uma doutrina da palavra de Deus, ou da igreja, ou qualquer do tipo. E esse aplicativo ele traz a pergunta e a resposta, com os versículos bíblicos que dão base àquela doutrina, etc. e tal. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar um dos pastores da igreja, que nós vamos te ajudar, mas esse aplicativo também pode te ajudar nesse aspecto. Então, é um aplicativo que vai te ajudar nas suas dúvidas acerca da Bíblia, nas suas dúvidas teológicas, tá bom? Um outro aplicativo é um outro aplicativo de Bíblia, o nome que ele está na Play Store é Bíblia Online, é um aplicativo de Bíblia também. Nele você tem também um sistema lá de teste de conhecimento, vamos assim dizer, como se fosse um game, né? Que pergunta, que você começa a jogar. Além da Bíblia, você tem lá as perguntas que o próprio aplicativo te faz e você tem que responder para testar os seus conhecimentos bíblicos. Eu garanto para você que isso é uma das melhores formas de você aprender. Quando você responde uma pergunta acerca da Bíblia, isso te força a buscar na sua memória onde que está aquela passagem, onde que está aquele texto. Né? Então, esse aplicativo também é muito bacana, tá bom? Então, nós temos aí já 3 aplicativos que podem te ajudar nesses dias aí a passar esses dias da pandemia com menos ansiedade no coração, mais centrados na palavra de Deus. E por último, um último aplicativo, que esse é um aplicativo que eu descobri há algum tempo atrás, e mês passado eu fiz uma assinatura. Os outros 3 são aplicativos gratuitos.
Esse que eu vou falar é um aplicativo que funciona por meio de uma assinatura como se fosse o Netflix. O nome do aplicativo é The Pilgrim. Eu vou colocar também o link dele para você, se você se interessar. Ele basicamente é uma biblioteca virtual de livros, de livros teológicos, de livros cristãos. É um livro exclusivamente cristão. É um aplicativo, melhor dizendo, exclusivamente cristão. Lá ele reúne tanto Bíblias quanto livros de diversas editoras, como a Editora Vida Nova, Editora Mundo Cristão, Thomas Nelson, Editora Cultura Cristã, e entre outras, por exemplo, que são as principais editoras que nós temos com conteúdo teológico de seriedade, apurados, bíblicos, sabe? E esse aplicativo ajuda porque você tem lá diversos livros. Você paga uma mensalidade que pode ser mensal, semestral ou anual. Se você faz o plano mensal, é um valor X. Se você faz o valor por 6 meses, tem uma redução, tem um descontinho, se não me engano, de 5% no valor final. E se você paga o valor anual, você tem um desconto lá, acho que, se eu não me engano, de 10% ou 30%, eu não lembro exatamente, na assinatura do ano. E você vai poder acessar todos os livros que estão ali naquela biblioteca. É uma forma bacana de abençoar os irmãos que escreveram esses livros, porque você baixa o conteúdo para o aplicativo e você está abençoando o irmão que produziu aquele conteúdo. Além de livros, você tem audiobooks, né? Então você às vezes, por exemplo, está no trânsito, quer ouvir um livro, está interessado num tema, você pode colocar e ouvir um livro, você vai ouvir aquele livro. A narração é muito bacana. Então são aplicativos que existem aí para facilitar a nossa vida como cristão e também nos ajudar a nos manter firmes e fiéis em Jesus nesse tempo. Não somente nesse tempo, mas no nosso dia a dia. Amém, igreja? Então é isso. Como eu disse, eu vou deixar o link dos aplicativos aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, seja abençoado como essa nossa irmã tem sido abençoada, como eu tenho sido abençoado. Nós, os pastores, nós fizemos a assinatura do The Pilgrim, por exemplo, porque tem diversos livros ali teológicos e tal. Detalhe, não é um aplicativo, o The Pilgrim, apenas para quem quer saber conteúdos mais profundos da teologia, né? Ele tem livros mais simples, mais fáceis de entendimento, né? Mas também tem livros mais pesados, mais densos, mais acadêmicos teologicamente falando. Mas assim, são bênçãos nas nossas vidas, igreja. Então, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar por meio desses aplicativos. E qualquer dúvida é só nos chamar aí no WhatsApp, no grupo da igreja, que a gente te ajuda em qualquer dificuldade com um dos aplicativos, tá bom? Agora vamos à palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente no livro de Números, no capítulo de Números 6. Esse texto que eu vou ler, na verdade, é um texto muito conhecido. Você, por diversas vezes, já o ouviu aqui na igreja, principalmente na hora da bênção, né? É um dos textos que nós, geralmente, usamos para abençoar a vida da igreja. Existem 2 textos que nós usamos para abençoar a vida da igreja. Esse é um deles e o outro se encontra lá em 2 Coríntios, nos últimos versículos de 2 Coríntios. E esse texto, ele é a bênção de Arão, ou a bênção sacerdotal. É a bênção a qual Deus chegou para Moisés e falou: olha, Moisés, diga a Arão e aos seus filhos que quando forem abençoar o povo de Israel, que eles abençoem da seguinte maneira. É isso que o texto vai dizer. Então é uma ordenança de Deus para que os sacerdotes abençoassem o povo, né, por meio de uma forma ao qual o Senhor iria ouvir aquela oração e iria abençoar o povo. Diz o texto do Senhor assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E aí eu quero que você vá comigo agora, lá quase no final da Bíblia, na verdade, lá no livro de Tiago. O livro depois, a carta de Tiago, depois de Hebreus.
Nós vamos ler o capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos com ventos fortes, por um pequeno leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode nos dar água doce. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, que é vida para nos instruir, Senhor. Fonte de vida, Senhor. Vida eterna está contida na Sua palavra. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual, que o Senhor venha, Deus, calar todas as vozes, Deus, que não seja a voz do Senhor, tanto externas quanto internas do nosso ser, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, guarda nossa mente, Senhor, de todo dardo inflamado do maligno e repreende toda ação maligna de Deus que venha tentar roubar a Sua palavra, Pai. Antes, Deus, que a Sua palavra venha produzir o fruto que lhe apraz, Deus, produzindo ela, Deus, fruto a 30, a 60 ou a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo por meio da Sua palavra e que ela possa, Deus, gerar vida, Deus, e transformar a vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu deixar aqui do lado enquanto eu falo com vocês. Recentemente, o Senhor ele começou a ministrar no meu coração acerca dessa palavra por meio de uma música. Uma música que ela é de um ministério americano e ela foi traduzida aqui no Brasil pelo André Aquino e pela Ana Paula Valadão. Na verdade, quem traduziu foi o André Aquino e aí ele gravou junto com a Ana Paula e lançaram mês passado, mais ou menos. E a música se chama A Bênção, né? E ela começa exatamente falando sobre a bênção de Arão. E mais pra frente ela vai falar sobre a bênção em si. E enquanto eles cantam a estrofe ela fala que a bênção te acompanhe, que o Senhor te acompanhe, que Ele te abençoe. Além de falar a bênção de Arão, ele fala outras bênçãos sobre a vida do povo, sobre as nossas vidas. E o Senhor começou a falar muito ao meu coração aquilo. É sabido de todos que nós somos de uma geração muito diferente da geração dos nossos pais, pelo menos da minha mãe, né, dos meus pais. Eu hoje tenho 33 anos, 32, vou fazer 33. E eu já vim de uma cultura um pouco diferente.
Os nossos pais, aqueles que estão na faixa dos seus 50 anos, né, ou mais, já vêm de um costume anterior. E os nossos filhos, aqueles que estão vindo depois de nós, os famosos millennials, ou a geração Z, muito menos conhecem aquilo que os nossos pais, os avós deles viveram. E a verdade é que a gente sempre ouve, você que talvez seja de uma família que busque guardar essa tradição, é uma tradição pautada na palavra de Deus. E que tradição é essa? Do que eu estou falando, na verdade? O ato de abençoar. É uma coisa que eu acho muito bacana, que eu acho muito legal. Existe esse respeito, por exemplo, na família do nosso irmão Carlão e da irmã Sheila. Os netos, seja os filhos do Alberto ou os filhos da Agnes, né, que já são maiores, etc. e tudo mais, e a Maria Eduarda também ainda não tem filho, mas os netos chegam para o Carlão e pedem a bênção, né? Bênção, vô. E esse era um ato muito comum na vida dos nossos pais, na infância deles, na infância dos pais deles, e por aí vai. E a verdade é que o tempo foi passando, a gente foi se modernizando em muitas coisas, mas em muitas coisas nós fomos perdendo algumas essências. E o ato de abençoar é um ato e uma característica que tem que ser da igreja. E mesmo como igreja, nós estamos perdendo esse DNA. Nós estamos perdendo essa essência das nossas vidas. E eu e você, como igreja, nós precisamos ter o entendimento que nós somos os abençoadores. Nós recebemos de Deus as chaves para abençoar. O Senhor Jesus, ele fala, embora ele esteja falando da salvação, quando ele fala a Pedro, naquela situação em que Pedro diz que ele era o Cristo, e aí ele fala, olha Pedro, você não falou isso de carne ou sangue, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. E aí ele vai dizer sobre a questão, sobre o céu e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele vai completar dizendo que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra será desligado nos céus. E a bênção é a forma como eu e você, como igreja do Senhor, como representantes da igreja de Deus, como representantes da pátria do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. A bênção é a forma como eu e você ligamos uma bênção do Senhor no céu, aqui na terra. Então, em nome de Jesus, o que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente isso. A nossa essência como igreja, ela deve ser a de abençoar. Como eu disse, nós perdemos a característica de chegar para os nossos pais e pedirmos a bênção. Isso pode ter sido motivado na época deles, talvez por religiosidade. Independente de sim ou não, o fato é que existe poder de Deus nas bênçãos de um pai e de um avô que abençoa aqueles da sua família. E se existe esse poder de Deus na vida de um pai e de um avô que abençoa os seus descendentes, quanto mais poder de Deus há sobre a vida da igreja. Eu e a Geisa, nós temos o hábito de sempre, agora nem tanto porque com o carro a gente diminuiu a nossa necessidade de pegar Uber, coisa desse tipo. Mas a gente tem no nosso coração que em todo Uber que a gente traz, independente do cara ser cristão ou não, ao final da corrida, abençoarmos, liberarmos uma bênção na vida daquela pessoa que está conduzindo aquele Uber. E não somente o Uber, né? Mas qualquer outra pessoa que a gente possa ser atendido. Porque isso tem que ser a nossa característica, abençoar. Você vai, ao longo da Bíblia, você vai ver, principalmente nas epístolas, que todas as cartas de Paulo, ele começa de alguma maneira abençoando aqueles que estão ouvindo. E o simples ato, por exemplo, de, como ele diz, graça e paz da parte de Deus, já é um ato abençoador. Ele está abençoando, dizendo, olha, que venha sobre vocês graça e paz de Deus. Então, eu e você, nossa característica primária como igreja deve ser de abençoadores do reino, de chamar o reino de Deus à existência a esse reino natural, de chamar o sobrenatural de Deus à existência para este mundo natural. Nosso Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. E eu e você, como igreja de Deus, nós não temos o poder de chamar à existência daquilo que não existe, mas nós temos o poder de Deus para
clamar a Deus para que Ele chame a existência do que não existe. Conseguiu compreender? É mais ou menos assim. Quando você ora por alguém que está enfermo, você não tem o poder de curar aquela pessoa. Mas quando você ora, você está abençoando a vida daquela igreja, clamando para que o Senhor, que chama a existência aquilo que não existe, traga na vida daquela pessoa a existência da cura. Isso é um ato abençoador. Bom, então é sobre a bênção que eu gostaria de falar com vocês. E aí nesse capítulo 3 de Tiago, o apóstolo Tiago vem falando sobre a língua. E como vocês puderam ver, ele começa falando sobre a língua. E aí eu quero, na verdade, passar através desse versículo com vocês algumas questões acerca da nossa bênção, que eu e você podemos liberar na vida das pessoas, liberar sobre a nossa casa, liberar sobre a igreja, liberar sobre as famílias, liberar sobre aqueles que não são crentes. Você tem o poder de Deus para liberar bênção, independente se a pessoa é crente ou não, tá bom? Então, o apóstolo Tiago vem falando sobre a língua. Primeira questão que ele traz para nós, que aí... Por que eu vou falar sobre a língua, sobre esse ato de abençoar? Porque no final desta parte ele vai falar exatamente sobre aquilo que nós temos perdido, que é o ato de abençoar, versus o ato de abençoar em si, né? Ele começa falando que a língua ela é um dos membros do corpo, isso nós sabemos, mas que ele é um membro difícil de controlar. Por que ele está dizendo isso? Porque por meio, como diz o ditado, né? Palavras lançadas ao vento não podem ser colhidas novamente, voltar atrás. Então, é muito importante que qualquer pessoa entenda que a sua língua ela é uma fonte de algo. Ela vai ser sempre uma fonte de algo, né? E ela é muito difícil de controlar. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente erra na nossa própria língua. A gente muitas vezes fala demais. Muitas vezes a gente xinga, muitas vezes no meio de uma discussão dentro de casa, né? Tá o marido e a mulher lá discutindo, tá aquele calor, aquele nervoso, e aí palavras ali são lançadas por conta da mágoa que está ali naquele coração, e ao invés de fazer um ato abençoador, você gera um ato amaldiçoador. A língua ela é difícil de domar, porque nós além de muitas vezes falarmos sem pensar, além de falar na hora errada as coisas, às vezes a gente fala sem pensar. Tem pessoas que, por exemplo, que têm uma facilidade maior, né? Pessoas talvez com um temperamento mais fleumático como o meu, nós temos a tendência de pensar muito antes de falar. Há aqueles, por exemplo, que falam e depois pensam. Mas o fato é que não é porque um consegue pensar antes ou o outro pensa depois, vamos assim dizer, que nenhuma das pessoas está fadado a não falhar na sua língua. Então é isso que ele está dizendo. Olha, a língua ela é poderosa. Olha como ele caracteriza, melhor dizendo, a língua em relação ao corpo, né? Ele fala, embora sendo pequeno, se gaba de grandes coisas. Ela é como uma fagulha, põe em brasas uma grande selva. Ele está comparando a língua como uma bituca de cigarro que é deixada ali na selva amazônica e causa um incêndio. Olha o poder destruidor. E a gente sabe que isso acontece. Quantos casais tiveram seus casamentos destruídos por conta de palavras ditas na mágoa, fora do tempo certo? Quantos filhos foram traumatizados por seus pais, por ao invés de os abençoarem, por lançarem palavras que causou baixa estima? E não somente pais, os filhos, na escola, amigo, colegas. Quantos complexos, muitas vezes, de inferioridade são alimentados por meio da língua, por meio daquilo que se é dito. Não é à toa que ele vai falar que, ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Ele está dizendo que na nossa língua pode haver muito pecado. Muito mais, talvez, do que nas nossas atitudes exteriores, naquilo que a gente faz, propriamente dito. A língua ela está situada entre os membros do corpo.
porém ela é capaz de contaminar o corpo inteiro. Às vezes eu e você, nós falamos coisas que têm um cunho totalmente pecaminoso e isso contamina todo o nosso ser. Não é à toa que Jesus vai dizer que o que contamina o corpo não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Por quê? Porque é aquilo que está no coração. E a língua, ela é o veículo mais mortal para trazer à tona os piores sentimentos do seu coração. A língua, ela é a forma mais agressiva que você pode usar e deixar ser usado pelo inimigo para atingir uma pessoa. Não, a língua, e aí quando eu falo língua, eu estou falando do ato de falar também, né? Não é à toa que nós recebemos muitas vezes dardos inflamados do maligno contra nós por meio de palavras proferidas. Alguém em algum momento não refreou a sua língua e falou. Quer ver um exemplo disso? O próprio Jesus. O próprio Jesus e Pedro, melhor dizendo. Nesse mesmo exemplo que eu estava falando agora há pouco, logo após Pedro reconhecer que Jesus era Deus e que Jesus estava dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus, ele vai dizer que por meio da parábola, ele vai contar que é necessário que ele morra, que ele vai viver a cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, dominado por Satanás, utiliza a sua língua para repreender a Jesus, dizendo: não, Jesus, isso não pode acontecer com você. Ou seja, nós muitas vezes somos dominados pela língua ao invés de dominá-la. E ele vai continuar dizendo: e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele vai dizer também que a língua ninguém é capaz de dominar. Ela é um mal incontido, ou seja, não é possível conter, carregado de veneno mortífero. Isso é claro. Deixa eu beber um copo d'água aqui. Essa língua que não pode ser contida é aquela língua que não é domada pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira questão que eu e você temos que ter em mente é que nós temos dado por Deus um meio muito importante de abençoar ou de destruir vidas, situações, circunstâncias. E isso acontece por meio da nossa língua, por meio das palavras que nós professamos. E que se nós não nos colocarmos sob o domínio do Espírito, essa língua ela é um mal incontido. Então a primeira questão é: há poder nas palavras que você profere, com intenção ou não? Como por exemplo, voltando aqui ao exemplo da briga, né, em casa. Você está brigando lá, está aquele vucu-vucu, aquela discussão, aí você sem pensar, xinga lá seu irmão, xinga lá sua mãe, xinga lá seu pai, enfim. Aí depois que a situação acalma, né, bate aquele arrependimento, você fica naquela coisa: putz, eu não queria ter dito isso, mas você já disse. E ali você já liberou uma palavra que contaminou talvez um coração, uma palavra que... Ou seja, você não conteve a sua língua naquele momento, você não refreou a sua língua naquele momento. Ou seja, você deixou de abençoar, você deixou de liberar uma bênção para liberar talvez uma maldição. Então a primeira questão é que existe poder sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós dizemos. Existe Deus, Ele, na sua infinita graça, Ele, quando nos deu o ato de falar, Ele nos deu o ato dele mesmo. Olha que interessante. Quando Deus cria o ser humano, que Ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Ele nos deu ali no ato da criação uma característica dele, porque a palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas por meio da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja firmamento, que separe águas e águas. Ou seja, Deus nos deu uma característica dele por meio do ato do falar. E esse ato do falar, ele tem poder em Deus. E fora de Deus também. Porque você pode amaldiçoar mesmo estando com Deus. Então a primeira questão é: existe poder de Deus
existe um poder sobre o ato de falar, sobre a língua, sobre aquilo que nós liberamos, sobre a vida das outras pessoas, sobre as circunstâncias. Segunda questão é que esta língua ela pode ser domada. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sequência ele vai dizer sobre as águas doces e as águas amargas. Eu e você, nós temos por meio dessa língua o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, que é aquilo que o apóstolo Tiago está dizendo. Porém, como cristãos, como pessoas nascidas de novo, redimidas, lavadas no sangue do Cordeiro, é incoerente que a nossa característica seja de amaldiçoar. Pelo contrário, a nossa característica tem que ser de liberar águas doces, águas de bênção. E o que vai separar o nosso falar de maldição para um falar de bênção? Nós sermos dominados pelo Espírito Santo. Então, o fator que faz com que esse poder seja transformado de maldição para bênção é dominarmos a nossa vida no Espírito, é buscarmos ao Senhor e etc. e tal. E aí, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Nós, como cristãos... Aliás, existe uma outra questão antes de eu falar a situação de como cristãos. Nós, como a língua, nós temos 3 situações. Nós podemos amaldiçoar, nós podemos abençoar e nós podemos nos calar. Ué, o que o se calar tem a ver? Muitas vezes o se calar é a nossa omissão como cristãos. Como cristão, ao nos omitirmos, nós estamos deixando com que o mal prevaleça. Então, e é aquilo que eu estava falando, nós temos perdido a característica de abençoar. Nós temos muitas vezes nos omitido e muitas vezes nós temos deixado com que a nossa língua profira águas amargas, palavras afiadas, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que liberam maldições ao invés de bênção. E não é bom que nós como igreja vivamos assim. Pelo contrário, nós temos que resgatar o ato de abençoar as nossas casas, os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas famílias, a igreja, a sociedade. A igreja, quando clama pela bênção de Deus, o Senhor responde. A igreja, quando clama por cura, o Senhor responde. E tudo isso são atos de bênção. São atos abençoadores. Mas nós só iremos resgatar isso se nós nos deixarmos dominar pelo Espírito Santo. Que, como eu falei, é o que separa a nossa língua de falar maldição, de falar bênção. Então, o que eu queria trazer para você é uma reflexão nessa noite, que é exatamente isso. Existe um poder sobre o seu ato de falar. Este poder, ele pode proferir coisa boa ou coisa ruim, ou pode se omitir, que é tão ruim quanto falar coisa ruim, né? Mas como igreja, eu e você devemos ter a característica de sermos abençoadores. Como Arão abençoava o povo, eu e você devemos abençoar as pessoas. Eu e você devemos optar pelo Espírito Santo, controlar a nossa língua. Nós mesmos, por nós não temos o poder de segurar, de refrear a nossa língua. Mas, pela ação do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que faz eu e você pensarmos na vontade de Deus para abençoar. E quando eu falo a vontade de Deus, é porque muitas vezes a gente pode pensar, decidir não falar, mas ser na verdade algo da nossa vontade. E não estar alinhado com a vontade de Deus. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos parecemos com Ele, somos tomados pela ação do fruto do domínio próprio e abençoamos quando temos que abençoar. E não nos negamos em abençoar. Isso é a característica da igreja. E nós precisamos resgatar essa característica nas nossas famílias. Você que é pai, você que é mãe, você deve resgatar. Talvez você faça isso instintivamente, mas é necessário que você façamos isso intencionalmente. O reino de Deus ele é tomado à força. E quando eu falo que o reino de Deus é tomado à força, é porque existe uma intenção. E nós precisamos viver com a intenção de abençoar.
Então, você que é pai, você que é mãe, deve chamar os seus filhos, deve abençoá-los com intenção, liberar palavras proféticas de bênção sobre a vida dele. Você que é filho, você deve abençoar os seus pais também. E deve também pedir a ele a sua bênção. Você deve abençoar os seus irmãos, seja aqueles naturais ou os da igreja. E você deve liberar a sua bênção para quem quer que for, para que a bênção de Deus recaia sobre aquela vida. Sabe por que eu digo que você deve abençoar a sua bênção por quem quer que for? Porque enquanto eu pensava nessa mensagem, eu lembrava de Jesus enviando os 12. Quando ele envia tanto 70 discípulos para evangelizar quanto os 12, ele diz o seguinte: olha, quando você chegarem numa cidade, diga, paz seja convosco. Isso é um ato abençoador. Jesus está dizendo, olha, quando vocês entrarem numa cidade, abençoem com a paz sobre aquela cidade. É óbvio que alguém pode rejeitar a sua bênção, mas o nosso ato tem que ser o de abençoar. E aí Jesus ele vai completar, olha, se eles rejeitarem, ok, a bênção vai voltar para você, a paz vai voltar para você. Mas o importante é o antes disso, é que Jesus ordena a eles, quando vocês chegarem na cidade, diga, paz seja convosco. Muitas vezes eu e você podemos adentrar lugares em que, sabe aquela nuvenzinha escura? Você entra num lugar assim, você vê que está aquele clima pesado, aquele clima assim difícil, até difícil às vezes de respirar. Saiba que você tem o poder abençoador de trazer paz àquele lugar. Que você tem o poder abençoador de trazer tranquilidade de Deus àquele lugar. Então, em nome de Jesus, vamos passar a usar as nossas línguas, vamos dominar as nossas línguas para que nós nos tornemos mais abençoadores do que amaldiçoadores. Vamos deixar de amaldiçoar para abençoar. Discussões nas famílias vão voltar a acontecer, mas prefira abençoar. Escolha abençoar. Resista à tentação de amaldiçoar. Resista à tentação de deixar com que o membro que Deus te deu para ser um órgão de bênção se torne um órgão de maldição. Resista, que das suas bocas saiam apenas águas doces, palavras de ternura, palavras que acalentem o coração do aflito e palavras que liberem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Amém? É isso que eu queria compartilhar contigo. E eu quero te convidar a ir na sua casa a fazer algo diferente neste momento. Você que é pai de família, eu vou orar aqui, obviamente, representando a igreja de um modo geral, sobre todas as famílias. Mas eu gostaria que você abençoasse a sua casa nesse momento. Que começasse desde já a liberar da bênção de Deus sobre a sua casa. A liberar da bênção de Deus sobre aqueles que estão debaixo do seu teto. E tentar fazer disso uma prática. Às vezes a gente faz isso instintivamente, mas não sabe por que faz. Você já parou para pensar nisso? Pô, virei crente. Crente geralmente fala, Deus te abençoe. Opa, vou falar, Deus te abençoe. Mas por que a gente fala Deus te abençoe? É para que você entenda que você chama a existência em Deus a bênção de Deus. Então é isso. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, aproveite este tempo. E que a partir de agora nós deixemos o falar que amaldiçoa e troquemos pelo ato da bênção. Tá bom? É isso. Sejamos abençoadores. Porque eu garanto a você que se nós como igreja passarmos a abençoar, Deus irá fazer algo infinitamente além daquilo que a gente pede para Ele em oração, solicitando a bênção. E Deus tem grandes milagres para liberar sobre a vida das pessoas, mas basta que eu e você, como igreja, não nos calemos e comecemos a liberar da bênção dEle sobre a vida das pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Deus, eu oro a Ti, Deus, por cada irmão meu que está reunido na sua casa com a sua família. Ó Deus, nós temos perdido ao longo dessas décadas, desses tempos, a nossa característica como igreja de sermos fonte de vida, de sermos fontes de água de vida, de água doce, fontes de rios que fluem do Senhor com a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, Pai.
Por isso, Deus, nós neste momento nós te pedimos, Deus, antes de tudo que o Senhor perdoe, Senhor, por nós perdermos a nossa essência, a nossa característica nesse aspecto, Pai. Mas traz, Deus, neste momento, mediante esta Tua palavra, Pai, nos traz de volta para, Deus, o Teu propósito eterno, para a Tua vontade, para a essência em Ti, que é a de abençoarmos, Deus. De sermos aqueles que abençoam, que trazem a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, Pai. E Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada irmão meu, Deus, seja, Deus, tomado por um desejo de serem abençoadores por onde quer que passem. Que eles sejam abençoadores das suas famílias, que eles sejam pessoas abençoadoras, Deus, nos seus trabalhos, que eles sejam pessoas abençoadoras, Deus, nas suas escolas, faculdades, que eles sejam pessoas abençoadoras, Deus, onde eles estiverem, Pai, que eles estejam, Deus, aptos e prontos para liberar da bênção do Senhor sobre a vida de qualquer circunstância, sobre qualquer vida, Pai, sobre qualquer pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa cada família agora neste momento, Pai. Que como, Deus, nós lemos, que eles, Deus, recebam, Deus, da bênção do Senhor, Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre eles. E sobre eles, Deus, tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor levante o rosto sobre eles, Deus, e dê a paz sobre a vida dele, Pai. E Deus, em nome de Jesus, Deus, que o teu amor, Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Deus, Pai, Deus, que as doces consolações do Espírito, Pai, que o grande amor de Deus, Pai, alcance a vida deles, Pai, eles recebam também a Tua bênção, Deus, como Deus trino que Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, libera sobre nós, Deus, a bênção, Pai. Cura, Senhor, sobre as nossas vidas. Cura sobre as nossas enfermidades, Deus. Pai, se há alguma bênção retida no céu, Pai, que neste momento, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor, Deus, venha, Deus, dar liberdade, Pai. Libera, Senhor, agora a bênção que está retida no céu, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, eu oro agora, Pai, como Deus, como Daniel, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que o anjo que saiu, Deus, com a bênção clamada por Daniel, Senhor, ele ficou com aquela bênção retida durante um tempo no céu, porque Satanás tentou impedi-lo, Pai. Mas o Senhor deu ordem, Senhor, para que Teu anjo viesse, Deus, e repreendesse a ação maligna, Pai, e liberasse a bênção, Teu. Deus, se existe alguma bênção agora retida no céu, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu abençoo o Teu povo de modo, Deus, que eles recebam da bênção que está retida em Ti, Pai, e que, Deus, portas sejam abertas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que sejam liberadas sobre a vida deles, Pai, aquilo que está retido, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, traga a existência sobre a vida deles, Deus, aquilo, Deus, que não existe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, Deus, não nos permita nos tornarmos egoístas e usarmos, Deus, o poder que o Senhor nos deu da bênção para amaldiçoar, Pai. Nos livra antes disso, desse mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, Senhor. E Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a comunhão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo te guardem irrepreensíveis em Jesus até a volta dele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Deus te abençoe. Até a próxima.